Boa noite a todos e todas. Estamos iniciando mais uma live Teologia e Afins. Hoje sobre cristianismo, educação e laicidade. Essas lives têm ocorrido sempre às quartas-feiras, durante este período de quarentena da Covid-19. As conversas, as discussões, né, têm ocorrido sempre em parceria com o professor Romero Venâncio, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. E enquanto o professor Romero acessa, né, a transmissão para que eu possa adicioná-lo, é importante entendermos a relevância, né, deste tema, né, porque ele está cada vez mais atual e cada vez mais urgente, né? Então, cristianismo, religião, educação, que é compreendido como dever do Estado, né? E laicidade também, que é um outro conceito que relaciona religião e Estado. Eu vou adicionar o professor Romero à nossa conversa para darmos prosseguimento à nossa discussão. Já estou vendo que algumas pessoas já começaram a acessar a live e ao longo da transmissão outros chegarão. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Romero. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo? Como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Aqui. Muito bom. Estamos nós aqui para mais uma. Mais Já uma. introduziu aí o pessoal, conversou com o pessoal aí sobre. Isso, eu estava comentando, né, apresentando o tema de hoje, essa relação aí entre cristianismo, educação e laicidade, né? Ótimo, De uma tema amplo, certa forma, importante. sobre o nome de cristianismo, a gente inclui o tema da religião, tem a educação que envolve também o Estado, né, o Estado e a sociedade civil, e laicidade, que é um termo que relaciona religião e Estado, né, de uma certa Perfeito, forma, religião, né, a sociedade civil também e o Estado de uma certa forma. perfeito. Mas foi basicamente isso para a gente começar a conversar sobre o tema. Ótimo. Olha, eu pensei nessa linha também, principalmente porque ultimamente eu tenho pensado muito, né? Obviamente, veja, se alguém perguntar assim, se tem a ver com mais um ministro fundamentalista de Bolsonaro, tal, tem um pouco a ver também. Eu acho que não estamos fora disso, né? Um pouco essa relação entre igreja e Estado, os limites disso, tal. Agora, e também a questão do Ministério da Educação, sem dúvida nenhuma, eu acho importante. Eu tenho pensado muito no o quão é importante o tema da laicidade para, inclusive para as próprias religiões, sabe, Alexandre? Porque às vezes as pessoas pensam assim, quando um grupo de religiosos, liberais, progressistas, de esquerda, defende a laicidade, é como se esse grupo de religiosos pensasse apenas na sociedade, apenas nos outros. Eu queria começar pensando de dentro do cristianismo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero defender a tese de que o Estado laico ele é bom para as religiões e para os religiosos. Essa é a minha hipótese. Eu estava até escrevendo um texto sobre isso. Porque o Estado Democrático de Direito, sendo laico, ele é importante para as religiões. Porque existe uma leitura equivocada de que a defesa do Estado laico é você defender o afastamento da religião, logo o Estado poderia perseguir as religiões, o Estado poderia ser perseguidor das religiões, o Estado, a religião não tem papel nenhum no Estado. Eu acho que há um certo pavor entre religiosos, cristãos em particular, sobre a concepção de laicidade, que eu acho que é um equívoco desses cristãos. Eu acho que a gente poderia primeiro sanear esse terreno aqui, dar uma varrida nesse terreno da laicidade, né? E tirar o pavor. Eu acho que o conceito de laico, laicidade do laico, não é uma ameaça à religião. Não é uma ameaça. Eu vejo como respeito às religiões, eu vejo como respeito, eu vejo como uma separação
de bom tamanho entre Estado e religião. Por exemplo, eu defendo a separação. Eu não acho que Estado algum deva ser religioso. Eu não tenho nenhuma simpatia por teocracia alguma, seja ela cristã, islâmica, de qual natureza seja. Eu não defendo. Eu, nesse sentido, eu sou muito próximo a certas ideias iluministas. Então, Estado é uma coisa, religião é outra. E agora, veja bem, me perguntaram inclusive isso. Romero, um cristão não pode ocupar um cargo do Estado? Claro que pode, não tem nenhum problema, nenhum problema. Um cristão não é capacitado, é muito. Eu conheço vários, inclusive, conheço vários que são capacitados, que têm formação em determinadas áreas, eu não vejo nenhum problema. A questão não é um cristão ocupar um cargo no Estado. A questão é como ele ocupa e a partir de que princípios ele ocupa, né? Então isso é um problema. Por quê? Porque no caso do Brasil, durante anos e anos, a Igreja Católica basicamente ocupou o Estado. E, consequentemente, lhe beneficiou enquanto igreja e prejudicou muito tradições protestantes, por exemplo. Então, veja, eu não posso defender isso. Isso não tem cabimento, entende? Não acho que é correto esse tipo de defesa, de achar que o Estado existe para beneficiar uma religião. Não, o Estado não existe para isso. O Estado democrático de direito, ele é democrático de direito para toda uma sociedade, inclusive para ateus que devem ser respeitados, inclusive para agnósticos e agnósticos devem ser respeitados, e inclusive para cristãos, católicos e protestantes, católicos como eu, não vejo nenhum problema. Entendeu? Então, nesse sentido, eu queria começar com essa reflexão, meu amigo Alexandre e demais colegas que estão nos escutando, que a defesa da laicidade não é uma defesa contra as religiões. Não é uma defesa contra a prática religiosa. O Estado laico, inclusive, garante e deve garantir o direito de prática religiosa, o direito de associação religiosa. O que o Estado não deve garantir é a parcialidade em nome de uma religião. Que, para mim, é o seguinte, eu não tenho a menor dúvida. Olha, se eu, Romero, como católico, condenava a prática da Igreja Católica se apoderar do Estado, agora eu condeno Bolsonaro do mesmo jeito. O que Bolsonaro está fazendo, na verdade, é uma parcialidade de favorecer a um tipo de cristão do Estado. E isso está claro, com incentivos de dinheiro, inclusive, já está provado isso com esses grupos aí nessa coisa da fake. Por exemplo, na CPI da fake news, foram pegos cristãos que faziam divulgação de fake news, de mentira, etc. Tal. Cristãos que usavam, inclusive, o seu espaço, que era considerado cristão, para fazer esse tipo de coisa. Então, a minha observação inicial é essa, para que as pessoas que nos acompanham tenham tranquilidade. Não é? Estado laico não é Estado contra a religião, não é Estado anti-religião. É Estado que, acima de tudo, respeita o lugar específico da religião no Estado democrático de direito. Então, inicialmente, assim, eu pensei em fazer essa observação assim, para chamar a atenção, mas teria mais coisa que a gente poderia dizer. Eu não sei como é que você vê também isso. Não, você falando aí, concordo perfeitamente, mas eu ia pontuar uma coisa que você falou, que de fato não é Estado contra a religião, né, não é Estado contra a religião, e o problema não é o fato de um ministro de Estado ser cristão, ou ser do candomblé, ou ser espírita, ou ser budista, ou seja de qual for o credo religioso que ele vem abraçar, ou muçulmano. A questão não é essa. A questão é se ele tem a capacidade de entender que ele não pode transformar suas crenças religiosas em política de Estado. Né? Aí eu vou dar um exemplo que já está acontecendo. Por exemplo, o primeiro nome com perfil religioso que o governo indicou foi a da Damares, que é uma pastora evangélica de perfil pentecostal e que os posicionamentos, quando a gente chama de fundamentalista, eles se classificam por causa da postura, as questões que defendem. Por exemplo, nesses últimos dias estava havendo uma defesa, por exemplo, da abstinência sexual como uma política de saúde, né, de prevenção a doenças e a gravidez e uma série de coisas. Por exemplo, para quem conhece o meio evangélico brasileiro, isso tem sido praticado em algumas igrejas com o nome de eu escolhi esperar. Sabe? É ensinado a jovens e adolescentes em algumas igrejas
que devem esperar para se relacionar sexualmente somente após o casamento, e eles fazem campanhas dentro das igrejas, né, que não há problema nenhum, é uma questão interna de cada religião, mas só que o que ela está fazendo é pegar um pressuposto religioso e transformou em política de Estado. Perfeito. Então, aí você passa aí de encontro ao que era as campanhas contra a DST, o incentivo, por exemplo, ao uso de preservativo, né, como prevenção à DST, e transforma em política de Estado uma visão particular de igreja, né, que com outro nome, é claro, mas é a mesma coisa. Eu escolhi esperar, né, eu escolhi esperar como política de Estado. Então, é isso que é problemático, né? O religioso, ele como dizer, o Estado laico não é o Estado contra a religião. A separação se dá exatamente para proteger o que é competência do Estado e o que é competência das religiões. Do mesmo jeito que a religião, ela não vai interferir, não pode interferir naquilo que é próprio do Estado, o Estado também não pode interferir naquilo que é próprio da religião, e isso tem muito a ver com um aspecto importante que as próprias leis, né, que representam a estrutura do Estado de Direito, defende, que é a liberdade de consciência, o foro íntimo. Então o Estado ele não pode interferir nas crenças particulares, sejam doutrinas religiosas, ou doutrinas filosóficas, ou doutrinas políticas que o cidadão abraça. O Estado não pode interferir nas cerimônias religiosas. Por exemplo, uma das fake news que foi muito usada em campanhas contra candidatos mais progressistas e que, de repente, tinha um discurso de uma defesa dos direitos civis, por exemplo, de cidadãos e cidadãs que são homossexuais, era que, uma vez aprovando determinadas leis, o Estado iria obrigar as igrejas a celebrar casamento de homossexuais. Eu já entrei em discussão, até em rede social com religiosos sobre isso, dizendo, olha, não é preciso, isso não vai acontecer, porque já existe um dispositivo na Constituição brasileira que protege o religioso disso, e é o princípio de laicidade. Pelo princípio de laicidade, o Estado não pode obrigar uma instituição religiosa a celebrar uma liturgia, uma determinada liturgia. Eu disse, e no tocante à bênção matrimonial, ou cerimônia matrimonial, mesmo antes do reconhecimento pelo Estado da união civil de pessoas do mesmo sexo, né, algumas igrejas já tinham dado suas bênçãos de caráter religioso, mesmo que isso não fosse reconhecido pela lei civil. Nós tivemos já vários casos de lideranças anglicanas no Brasil. No contexto da IPU, nós tivemos o reverendo Neemias Mariém, que na década de 90 celebrou algumas uniões religiosas de pessoas do mesmo sexo. Quer dizer, essa união era uma bênção religiosa, né, uma bênção religiosa que naquele momento não tinha o status de um casamento civil, porque não havia uma legislação que reconhecesse. Então, a liberdade de celebrar ou não já existia por causa da laicidade, da separação entre o Estado. Então, o uso desse argumento, além de mentiroso, né, fake, né, para criar um pavor, criar um pânico dentro das igrejas contra determinados políticos. E, no fim das contas, eu concordo com você. O Estado, o princípio de laicidade, separação entre igreja e Estado, não é para colocar em oposição, né, o Estado contra as religiões, mas acaba protegendo, né, protegendo a consciência do cidadão, a consciência religiosa desse cidadão, dizendo assim, o Estado não pode invadir algo que é de foro íntimo. O Estado não pode invadir algo que é da consciência do cidadão. Né? Defende o que há de mais íntimo no programa. Olha, concordo integralmente com você. Acho que você deu a formulação teológica absolutamente necessária. Eu espero que as pessoas que estão nos acompanhando
tenham compreendido a lógica do seu raciocínio, foi perfeita. Eu chamaria a atenção apenas para uma coisa, amigo Alexandre e demais, que é a seguinte. Se alguém tiver dúvida do que o pastor Alexandre acabou de dizer, imagine o que era um Estado teocrático. Eu sempre digo, quando eu argumento em favor de um Estado laico, e digo que o Estado laico protege a religião e a prática religiosa, e quando a pessoa discorda de mim, eu digo, então vamos fazer o inverso. Vamos pensar quando a igreja no Brasil, quando existiu o padroado, quando a igreja católica era vinculada ao Estado, quando a igreja católica recebia apoio aberto do Estado, quando ela abençoava o Estado. Veja, o que era que sobrava para outras religiões? Quais outras religiões existiriam? Onde é que existe pluralidade religiosa quando existe teocracia? Por exemplo, o pessoal da fé Bahá'í sempre se ressente do domínio xiita no Islã, porque eles são perseguidos lá. Eles são também de origem assíria, de origem antiga, mas são perseguidos porque não são islâmicos daquele jeito. Veja, eu vou defender isso? Não, eu acho que é um erro. Eu acho que é um erro, com todo respeito, respeito demais a comunidade islâmica, defendo a causa palestina, sou altamente simpático ao sofrimento dos palestinos e o apoio e defendo aquilo contra o Estado sionista de Israel. Pronto, o exemplo do Estado sionista de Israel. Um Estado sionista, um Estado cristão, não é bom para o próprio cristianismo, é isso que eu tento dizer. Não, veja, um Estado cristão católico, ele não vai aceitar protestantes. Um Estado protestante não vai aceitar católico. O que eu acho que a gente tem que evitar, amigo Alexandre, é o seguinte. Eu acho que a experiência da história deveria nos ensinar que guerras entre religiões por causa do Estado não é bom para as religiões. Primeira coisa, não é bom. A história já nos ensinou. Século XVI, XVII, século XIX, sempre nos ensinou dessa forma. Então, eu tenho argumento, tanto para defender por que o Estado laico é melhor para as religiões, como para defender por que um Estado teocrático é pior para as religiões. Porque as pessoas imaginam assim, como eu penso apenas do ponto de vista da minha religião, esse é o problema, né? Eu penso apenas do ponto de vista da minha religião. Aí sim, eu quero benefícios do Estado. Então, só que eu entendo o seguinte, o século XX, ele foi cada vez mais demarcado por uma sociedade que foi se tornando relativamente mais plural. Eu não diria tão plural como deveria ser, mas um pouco mais plural, né? A presença maior de católicos e protestantes juntos em determinados espaços públicos foi a prova disso. Eu sempre penso, obviamente, eu posso falar do mundo, mas eu também gosto, como Fernando Pessoa, de falar da minha aldeia. A minha aldeia é o Brasil. Então, eu tomo o Brasil sempre como laboratório para isso. Por exemplo, eu não me sinto bem hoje. Hoje eu digo com muita tranquilidade, não é? Por exemplo, sou de tradição católica. Romero, você gostaria de ter um governo católico no poder do Brasil? Não gostaria. Eu sou contra. Por uma razão, para mim, fundamental. Eu não gostaria de ver um governo que se diz católico, por exemplo, cesseando ou perseguindo religiões de matriz africana. Não gostaria. Eu iria defender as religiões de matriz africana. Então, assim, eu não gostaria que isso acontecesse. Não acho que é bom. Não acho que é bom para a democracia. Não acho que é bom. Inclusive, vou ser muito sincero, eu não tenho dúvidas que não é bom para a democracia. Mas eu também não tenho a menor dúvida que não é bom para o convívio religioso. Eu estou, olha, cada vez mais convencido na minha vida, 52 anos de idade, eu estou plenamente convencido disso de um ponto de vista teológico. A prática religiosa identitária que eu vivo, ela também pode aprender com outras práticas religiosas. Eu acho que o mundo é um espaço de aprendizado. Quando eu vejo que a gente está discutindo laicidade, catolicismo e cristianismo, educação, laicidade e cristianismo, eu penso muito isso. Eu acho que as religiões elas também podem ter experiências educativas. Eu não sou contra que uma religião tenha escola, se destina lá e tal. Agora, eu não acho que uma escola deve ser unicamente uma religião. Você deve ter a escola pública para todos. E eu não sou contra que tenha escolas confessionais. Eu conheci de perto a Universidade Católica de Pernambuco. Eu não vejo aquilo como um problema. Eu não acho que o problema é esse, entende? Seria um problema quando eu quisesse que todas as universidades fossem católicas. Mas se num espaço público consegue-se conviver a universidade católica com a universidade pública, consegue-se conviver a universidade adventista com a universidade pública, eu não vejo nenhum problema.
Eu acho que esse não é o problema, né? Agora, o problema está quando, de um lado ou de outro. Por exemplo, eu também sou contra, eu já me debati muito na universidade pública, quando as pessoas dizem, mas como a Universidade Romber é laica, não deveria ter nenhuma religião aqui, vamos expulsar tudo que é religião. Eu também sou contra isso. Eu acho que não é papel da universidade fazer isso, não ajuda em nada. Olha, Alexandre, eu tenho um testemunho que é muito legal. Eu sou um dos fundadores do curso de Ciência da Religião na UFS. Né? Inicialmente foi um curso de extensão, depois foi uma especialização, depois voltou para ser o que hoje é a licenciatura e depois o mestrado. Né? Então, quando foi criado o projeto de licenciatura, eu participei da elaboração, foi enviado para o CONEP, o Conselho Pedagógico da Universidade. Né? E lá no CONEP, um professor, que era o parecerista, ele era até da área de medicina, ele fez uma série de ponderações para aprovar. Uma das ponderações que ele fazia é: esse curso não é um curso para fazer proselitismo religioso, a universidade é pública, inclusive não deveria ter religião na universidade. Ele colocou isso. Para nós, ele levantou a bola, porque o processo voltou, a gente fez uma razoada, inclusive citando autores, citando teólogos, sociólogos da religião. A gente melhorou o projeto nesse sentido e deixou assim transparente o que a gente pensaria disso. Então, assim, inclusive mostrando a importância de ter um curso dessa natureza na universidade pública. Então, foi muito educativo. Agora, qual foi o pano de fundo, não é, da nossa reivindicação? Foi a laicidade. Foi dizer, professor, o senhor tem tanto direito de ser ateu na universidade, como quem é católico tem direito de ser católico nessa universidade. Como quem é protestante tem direito de ser protestante. Como quem é do candomblé tem direito, na sexta-feira, vir com sua roupa branca e suas contas para a universidade. Isso não é nenhum problema, nenhuma ofensa. Isso apenas mostra que a universidade pública, ela obedece ao Estado Democrático de Direito. Então, assim, a gente falou com ele, foi tranquilo, o curso foi aprovado, está aí, rolando, já formou turmas, você, inclusive, é do quadro docente, já tem um programa de pós-graduação. Então, assim, eu acho muito importante isso, sabe, Alexandre? Eu acho que se a gente tiver esse sentimento, eu acho que ajuda, porque o momento, eu sei que o momento é difícil. Eu sei que o momento é de um certo fervor fundamentalista, um certo fervor neopentecostal que se fecha para perspectivas mais democráticas, é um certo fervor anticomunista e, consequentemente, acha que todo comunista vai perseguir religião. Então, eu sou contra isso, olha. Olha, está provado cientificamente, eu nem preciso me esforçar muito. Nos poucos lugares em que os socialistas tomaram o poder e decretaram, não tinha, o caso da Albânia, por exemplo, não era absolutamente desnecessário o que foi feito na Albânia e tal. Então, nesse sentido, eu acho que uma reflexão séria, a laicidade é um elemento central para discutir a educação nesse país. Veja, não dá para discutir mais concepção de educação sem passar pela reflexão laica. Porque é como se as pessoas dissessem, não, só porque temos educação, não temos religião. Não, minha gente, não é por aí também. Um projeto educativo não é para acabar com a religião, acabemos com essa ideia. Esse pensamento iluminista, para mim, ele está completamente superado no século XX. A ideia de que a religião ia naturalmente desaparecer quando a ciência e a educação avançassem. Repare, se acreditou nisso. É bom deixar claro, um setor intelectual da cultura ocidental acreditou nisso. É um absurdo isso, acreditar que a ciência avançando vai acabar com a religião. Como se a religião ela fosse meramente refém da ciência. Isso é uma leitura ingênua, uma leitura não laica, ingênua, né? Da religião, uma leitura de um ateísmo que, é bom ser muito sincero aqui, tem ateísmo que são muito primários. É aquele ateísmo materialista primário que na verdade é mais revolta do que propriamente ateísmo. Eu não confesso isso, eu não partilho dessas ideias, eu vejo diferente. E eu vejo, porque eu aposto na possibilidade democrática da convivência religiosa. Eu aposto nisso, eu tenho como projeto de vida também isso, né? Eu não sei como é que você se situa diante disso, tal. E até essa concepção aí do início aí dessa primeira fase aí de modernidade, ela tem até um conceito de religião muito restrito, né? Exatamente. Até religião não é uma coisa fácil de conceituar, né? Porque às vezes a concepção de religião que acaba se tendo está muito atrelada ao que a experiência do Ocidente com o cristianismo, por exemplo, e a religião muito pensada sobre um ponto de vista institucional, né? Quando hoje já se pensa a religião de forma muito mais ampla, né? E que muitas vezes lógicas religiosas se manifestam
até mesmo em fenômenos laicos, em fenômenos totalmente seculares. Que Claro. religião não tem necessariamente uma relação com Deus, em termos de do conceito restrito de Deus, dentro da tradição judaico-cristã. Vai ter um teólogo protestante, que é o Paul Tillich, que ele diz assim, olha, quando a gente pensa o conceito de divindade de forma restrita, a gente não consegue abarcar um monte de coisa. Aí ele diz assim, olha, para mim, divindade está muito relacionado com aquilo que o ser humano entende como a sua preocupação última. Então, o que é preocupação última do ser humano se tornou sua divindade. Então, a divindade, por exemplo, pode se tornar até mesmo coisas terrenas. Se Isso. coisas terrenas ocupam uma posição na vida da pessoa que tem características de algo último, né, aquilo foi elevado à condição de divindade. Às vezes, uma causa política, por exemplo, pode se guiar por uma lógica de fé, uma lógica religiosa, sem necessariamente se declarar dessa maneira. Então, às vezes, até as concepções são muito restritas, né? Muito restritas. E outra questão, assim, é que quando a gente pensa laicidade, né, é claro, a gente não tem no mundo uma forma só de compreender laicidade. Alguns pensam, às vezes, em como, por exemplo, a laicidade francesa se constituiu a partir do processo da Revolução Francesa, que passou a ter uma visão muito negativa, né, da religião, né, no caso da França, e que acabou estabelecendo, às vezes, leis que o Estado começa a invadir, né, certas liberdades dos religiosos. Na França, há algum tempo, teve aquela polêmica com as moças muçulmanas que eram impedidas de usar o hijab, o lenço, o véu quando acessavam as escolas, né, por causa da compreensão de laicidade muito radical que a França acaba adotando como herança ainda da Revolução Francesa. O Brasil já tem uma perspectiva de que a sociedade é plural, é plurirreligiosa, né? De entender que a sociedade deve ser encarada como unirreligiosa, como uma única religião, e essa religião cristã, mas plurirreligiosa. E essa pluralidade religiosa precisa ser respeitada, de modo que você chega em espaços geridos pelo Estado, como universidades públicas, hospitais públicos, tribunais, e você não tem dificuldade em que o religioso, por exemplo, acesse usando símbolos da sua tradição religiosa, um sacerdote ou um pastor usando um colarinho clerical, ou um crucifixo, uma freira usando hábitos, né? Alguém da tradição africana, de religiões africanas, também usando indumentárias que sejam do candomblé. Agora, o que ele não pode é instrumentalizar aquele espaço que é público e fazer desse espaço que é público algo particular. É particularizar, que ali, se aquilo é mantido pelo Estado, é financiado com recursos públicos de impostos, e precisa estar a serviço de toda a sociedade. A sociedade é plural. Então, quando alguém de uma religião em particular instrumentaliza, né, aquilo ali, transforma aquilo em algo particular, algo que estará a serviço de crenças particulares, de grupos específicos. Isso tanto faz se é uma escola, se é uma universidade, ou se é um ministério, por exemplo, que vai gerir uma determinada política para o país como um todo. Então, aí volta ao perigo. O problema não é se o indivíduo é religioso, se ele é cristão ou seja lá o que for, mas se ele compreende que o seu papel enquanto pessoa de Estado, enquanto um Estado, ele tem que entender que as suas crenças são importantes para ele. Ele não pode fazer dessas crenças uma política de Estado para impor a toda a sociedade. Entendeu? Então, o risco para o Estado democrático de direito é quando um religioso fundamentalista que compreende a
as suas doutrinas religiosas não como fruto de um processo histórico de construção e de interpretação, mas como algo que caiu pronto do céu e que ele tem que reproduzir aquilo ao pé da letra e que ele chega ao ponto de colocar essas interpretações particulares do grupo acima da função que ele está exercendo. Né? Ele chega ao ponto de agir, esse caso mais recente do atual ministro da Educação, já há vídeos, aliás, já há entrevistas, né, porque ele tinha sido nomeado já estava atuando num dos conselhos do governo. E ele disse assim, falando do STF, do Supremo Tribunal Federal, o que é supremo para mim é o meu Deus. Né? O problema é que essa noção de Deus muitas vezes está mediada com o que uma instituição religiosa compreende como Deus. Eu estou a serviço, na verdade, de certas ideias religiosas de um grupo e eu estou confundindo essas ideias com o próprio Deus. De tal forma que eu digo, o supremo é isto, e na verdade supremo são as concepções religiosas que eu tenho, e que onde eu estiver, eu vou estar atuando como um agente no interesse dessas noções religiosas. Eu escrevi uma reflexão breve durante esses dias, apontando as minhas preocupações com essa nomeação. Eu digo, uma delas é que eu passei mais de 20 anos na mesma instituição de onde o atual ministro da Educação vem. E sei como eles pensam. Entendeu? A instituição é fundamentalista. Há um discurso de aversão às universidades. É gente que busca, por exemplo, títulos em ambientes acadêmicos com a intenção de, na verdade, legitimar o discurso religioso que tem. Mas, como bom fundamentalista, eles pensam da seguinte maneira: ciência boa é aquela que confirma o que a Bíblia diz, ciência boa é aquela que confirma as minhas crenças religiosas, porque essas crenças religiosas são compreendidas como infalíveis, como inerrantes. Então, se uma discussão de ambiente acadêmico se confronta com ela, aí entra um problema seríssimo. Depois tem uma outra questão. Ele vem de um ramo calvinista, né, que não compreende que o calvinismo não é um calvinismo, mas calvinismos no plural. E o tipo de calvinismo que ele abraça é um de viés norte-americano, de perspectiva fundamentalista e reacionário. E vem do fundamentalismo norte-americano, que reagindo a certas discussões da modernidade já lá nos Estados Unidos. Então, ele interpreta, por exemplo, muitas vezes Calvino ao pé da letra. E Calvino tem uma interpretação da relação igreja e Estado extremamente complicada. E eu digo isso como um presbiteriano, como alguém criado dentro dessa tradição e com capacidade para criticar um dos patronos dessa tradição. Calvino, no quarto livro das Institutas, que é onde ele trata sobre a igreja, num capítulo final ele trata sobre a relação da igreja com o Estado. Lá ele chama de magistrado civil. Aí ele vai dizer assim, qual é o papel do magistrado civil? Ele entende o magistrado civil ou o representante de Estado como um clérigo. Aí ele diz, olha, se na igreja existem presbíteros, diáconos, pastores, que servem a Deus dentro da igreja, o magistrado é igual a ele, só que ele serve a Deus na sociedade. Então, na lógica de Calvino, se fosse para organizar a sociedade, seria um Estado teocrático mesmo. Porque a igreja estaria no topo, o Estado engolido pela igreja, o Estado seria engolido pela igreja e o restante da sociedade, de modo que a igreja iria ditar as regras para as políticas de Estado, para as leis, iria ditar as regras para o sistema educacional e para todos os outros campos da sociedade. É uma noção que se assemelha muito
a interpretações radicais do Islã, né? Então, isso é criticável em Calvino, porque é pela primeira vez que no cristianismo aquela noção de Santo Agostinho da cidade de Deus e a cidade dos homens, que elas podem Perfeito. coexistir, elas andam paralelamente, uma não engole a outra. Em Calvino, a cidade de Deus engole a cidade dos homens. A lógica, a realidade espiritual engole a secular. Então, um indivíduo imbuído dessas noções, ele entende que o papel dele no Estado é influenciar religiosamente o Estado. E isso é preocupante para o princípio de laicidade e para as liberdades religiosas como um todo. Aí alguém diz, não, isso é preconceito com o cara porque ele é cristão. Veja, eu sou protestante. Sou protestante e venho de uma tradição bem próxima dele, venho do presbiterianismo, assim como ele, mas não do tipo de presbiterianismo que ele adota. Então eu estou fazendo autocrítica. Ao falar isso, eu estou fazendo autocrítica. Então eu defendo entendo laicidade, separação entre Estado e religião, porque isso tanto é bom para o Estado como é bom para as religiões. Ponto Perfeito. pacífico. Olha, não, e eu vou lhe ser sincero, olha, você citou Calvino. Não só, você citou Calvino teoricamente, teologicamente, mas não esqueçamos, Calvino foi governador de Genebra. Podíamos tranquilamente avaliar a gestão dele lá, por exemplo. Né? Todos sabem, isso não é uma questão de ser anti-protestante ou anti-calvino. Foi um desastre a gestão dele em Genebra, foi um desastre. Então, assim, eu não tenho dúvida, desde Calvino, esse tipo de experiência, como você definiu, é de fato um problema. É um problema porque cria cisânia, cria confusão, cria separação, cria brigas, cria privilégios, que eu acho que é uma coisa muito grave quando um cristão, em nome do Estado, dedica privilégio ao seu grupo religioso. Isso de fato é um equívoco. Isso de fato não corresponde ao projeto cristão, isso não corresponde ao projeto de Jesus. Então nesse sentido, não tenho dúvida do que você falou. Eu acho que foi muito bem fundamentado, porque, veja, não se trata aqui de não ler Calvino, não se trata aqui de não gostar de Calvino, se trata aqui de ter uma leitura crítica do que foi Calvino. Tanto do ponto de vista de um gestor, ele foi gestor, inclusive, eu acho que é muito bom porque, teoricamente, ele testou as suas teorias e foi um desastre. Então, assim, e entender que isso fica para a história, para nós, inclusive, como uma reflexão, eu diria até de um projeto educativo, né? Porque a gente pode ver, Alexandre, a gente argumenta aqui, argumenta, a gente roda, roda, e a gente chega num ponto central, que é a importância histórica, política e democrática da laicidade. Entendendo a laicidade tanto como um elemento central para o Estado Democrático de Direito, como para a prática religiosa. Então, significa dizer, o religioso, na verdade, está acobertado e está defendido quando o Estado assume a sua condição laica. Isso, para mim, é o núcleo da nossa fala hoje, tem sido o núcleo da minha preocupação, porque eu tenho escutado nas redes sociais, toda vez que a palavra laica, as pessoas confundem com ateísmo e propositalmente criam uma fake news a partir daí. Então, é a ideia de que nós não queremos a religião do Estado, nós queremos expulsar a religião, nós não queremos a cultura judaico-cristã. Olha, isso é um problema. Um problema, assim, que cria... Olha, tanto nos protestantes como em católicos, você tem esse tipo de problema. Eu nunca esqueço quando o Papa Bento XVI, tentando criar uma situação ali para favorecer digamos assim, uma espécie de Europa cristã, ele pegou um texto do século XIII de uma figura do Islã que defendia a violência e tal. Por exemplo, o próprio Papa, ele percebeu o problema que ele criou naquele momento. O problema que ele criou naquele momento. Em nome de defender a sua religião, que era o catolicismo, ele foi para cima do Islã num momento muito delicado, né, digamos assim, de uma perspectiva de diálogo interreligioso. Criou um problema. Então, assim, a ideia de defendermos o Estado laico é porque o Estado laico, ele não é apenas um Estado laico, ele cria também uma cultura laica. Então, assim, quando nós
vamos para a educação, para as práticas educativas, para a produção do conhecimento na educação, para experiências com a educação, seja no ensino médio ou no ensino superior, a defesa da laicidade é a defesa de um projeto educativo democrático. Então, assim, nós, cristãos, que defendemos a laicidade, defendemos, acima de tudo, uma escola democrática. Eu acho, para mim, aí sim a gente pode tranquilamente entrar no conceito de educação. Né? Seja para o ensino médio, seja para o ensino superior, a ideia de ter uma escola democrática é também democrática no sentido de práticas religiosas. Eu sempre me deixa muito constrangido, às vezes, e eu diria até chateado. Eu acrescentaria, além de constrangido e chateado, quando eu escuto seja de um professor, seja de um pai de aluno e tal, porque você veja bem, eu sou um professor, vamos supor, eu sou um professor, sei lá, do ensino médio, estou numa escola do ensino médio, e naquela escola tem um ou dois alunos na sala de aula que os pais são do candomblé. Que na sexta-feira tem um ritual, que usa um tipo de paramenta, que tem um tipo de celebração tal. E eu, na sala de aula, como professor, ao invés de compreender isso como uma experiência rica e plural, eu uso os católicos da sala, que são a maioria, para condenar as práticas do candomblé e, consequentemente, atingir aquelas crianças. Veja, isso não é educativo. Isso não é laico, isso não é educativo. E digo mais, isso não é postura de cristão, porque isso não ajuda. Eu fico pensando, às vezes, sempre me deixa preocupante quando eu fico pensando assim, quando alguém faz isso em nome do catolicismo ou em nome do protestantismo, ataca as religiões de matriz africana, eu fico pensando, essa pessoa acha que está evangelizando o quê e quem? Eu me pergunto muito, porque isso é um ato que, se alguém acha que isso é um ato evangelizador, na verdade é um ato contra-testemunhal. Isso, digamos assim, isso não tem testemunho algum disso, não é testemunho de cristão. Né? Digamos assim, por que eu tenho que agredir a religião de pessoas que foram vítimas históricas de perseguição racista, de perseguição, desde a escravidão, são perseguidas na sua condição humana, e eu, ainda hoje, alimento uma perseguição religiosa a isso. Por isso que, em alguns setores do movimento negro, foi criado o conceito de racismo religioso. Para você ter uma ideia, hoje em dia, além das várias formas que temos de racismo, o racismo religioso também é uma forma de racismo. Né? E um Estado laico, uma educação laica, ela luta contra o racismo religioso, né? Contra formas de racismo que se expressam a partir da religião, né? E que tendem a agredir outras religiões. Então eu vejo isso como muito sério, sabe? Eu acho que é um momento em que nós, brasileiros e brasileiras, nesse país, tínhamos que refletir seriamente sobre isso, porque isso tem nos dividido, isso tem criado constrangimentos absolutamente necessários. As redes sociais estão cheias desses conflitos, cheias dessas defesas fundamentalistas de práticas religiosas contra religiões de matriz africana, contra, por exemplo, dentro do cristianismo, grupos cristãos protestantes que acolhem pessoas homoafetivas, que acolhem pessoas trans. Então são agredidas. Quando a gente observa, eu fico me perguntando, mas alguém que agride um pastor ou uma igreja, que acolhe pessoas homoafetivas, quando eu agrido essa igreja, eu estou evangelizando o quê? Que testemunho eu estou dando? Porque que incômodo me causa que, se no fundo, teologicamente, eu acredito que o julgamento é de Deus, então, desde que Deus julgue, e não eu não tenho condição, não tenho parâmetro para isso. Um parâmetro que as pessoas acolhem, né? Tal. Então, assim, eu acho muito bonito quando eu vejo, por exemplo, certas atitudes do padre Júlio Lancelotti de São Paulo. Para ele acolhe uma população em situação de rua, ele não quer saber se a pessoa é homossexual, se é heterossexual, se é trans. Aquelas pessoas estão precisando. Aquelas pessoas estão precisando da sua ajuda. E um cristão não deve se furtar a isso. Então eu não vou primeiro, antes de ajudar alguém, perguntar a sua identidade de gênero. Isso não tem cabimento. Então, veja, as consequências de não compreender a importância do Estado laico. Não sei se... Já extrapolamos a nossa hora, Alexandre? Não. Não, temos ainda uns 15 minutos ainda. Pois não.
Então entenda, e mais um ponto só, que é o ponto da educação, que de fato me chama a atenção, veja, nós já temos, nós brasileiros, e aí eu volto à minha aldeia mais uma vez, nós temos uma série de experiências no Brasil que nós podemos olhar para trás e dizer se valeu a pena ou não. Por exemplo, eu queria lembrar aqui o debate que os escola-novistas fizeram na década de 30. Lembrar aqui o escola-novista. Porque dentre os debates que os escola-novistas estavam fazendo, passava pela religião. Né? Existia no Rio o cardeal famoso, o cardeal Dom Sebastião Leme, que além de cardeal era um homem que tinha uma orientação política importante na ação católica. O cardeal Leme, ele tinha uma posição muito vinculada, digamos assim, a pressupostos do Papa Pio X. E qual era esse pressuposto? Que era assim, o catolicismo deve entrar na educação para influenciar na educação. Né? Essa era a tese. E, consequentemente, ele queria que o projeto dele era exatamente fazer com que a Igreja Católica tivesse um papel maior na fatia do projeto educador brasileiro. Os escola-novistas faziam uma crítica a isso. Muitos dos escola-novistas eram até católicos, inclusive, não eram ateus. Pelo que eu sei, alguns eram católicos. Né? Mas a questão era, olha, veja, senhor cardeal, o Estado ele deve ser o mais laico possível para que não haja preferência religiosa, perseguição religiosa e etc. E principalmente num espaço chamado escola. A reflexão que o grupo de escola novista trazia, e eu me lembro muito bem aqui de Anísio Teixeira, de saudosa memória, o que Anísio Teixeira trazia era essa reflexão na escola. Não é? Que tipo de escola nós queremos? Não é? Isso não impede que uma associação católica tenha lá sua escola e sua identidade católica, uma associação protestante e tal. Agora, a escola pública ela não pode ter uma religião. Essa era, digamos assim, a grande posição naquele momento, que para mim foi a posição mais inovadora, né, na história da educação do século XX, nessa relação entre educação e religião. E eu acho que, de fato, ajudou muito nessa reflexão. Bem, inicialmente é isso, meu amigo. Não sei como você se posiciona aqui. Tem algumas questões que foram colocadas aqui que dá para juntar numa resposta só. Por exemplo, tem uma questão aqui feita, que foi feita inicialmente pelo Joilson, se haveria risco de um retorno de um ensino confessional nas escolas. E um outro rapaz aqui, o Cleones, colocou, e o acordo entre o governo brasileiro e o Vaticano, no governo petista. Exatamente. Para ambos, eu digo assim, primeiro, pensando nessa pergunta, nessa questão do Joilson, o que está sendo colocado não é se o atual ministro da Educação vai fazer isso ou aquilo outro. Ele primeiro tem que desenvolver sua atuação para que possa fazer críticas. A questão é que, o que está em questão é que a própria escolha do nome para o cargo não tem a ver com um critério técnico, que muitas vezes foi tão alardeado pelo próprio governo, e faria escolhas com base num critério técnico. A escolha ocorreu com base num critério ideológico e, na verdade, com intenções de instrumentalizar um grupo religioso, que é a Igreja Evangélica Brasileira, para interesses políticos. Porque se fosse a questão de um critério técnico, há nomes no país com um currículo muito melhor. O único elemento que supostamente qualificaria o nome para a ocupação do ministério é o fato do indivíduo ter um doutorado em educação. Eu tive a curiosidade, e algumas pessoas até me mandaram, fui olhar o currículo Lattes do indivíduo. Ele não tem, somente o fato de ter feito o doutorado em educação, ele não tem atuação quase que nenhuma dentro do campo educacional. Ele é um religioso. Ele é um pastor que fez um doutorado em educação. É isso. Então, se fosse por uma questão de currículo, por exemplo, você tem outros nomes muito mais qualificados, com uma atuação muito maior, com uma experiência de gestão educacional, né, nesse sentido. Mas a escolha ocorreu com base naquela ideia que o governo tem alardeado de escolher nomes terrivelmente evangélicos. Né? E, por exemplo, já é o quarto no governo
da Igreja Presbiteriana do Brasil. O ministro da Justiça, que é o nome que o presidente alardeou que iria indicar para o STF, que seria um ministro para o STF terrivelmente evangélico, que é o atual ministro da Justiça. A Damares, né? A Damares. Você tem agora o Milton, que foi para o Ministério da Educação, e a escolha se deve exatamente pelo fato de serem terrivelmente evangélicos. O critério, e para conseguir um apoio de uma base eleitoral, que é exatamente as igrejas evangélicas, que é um grupo que tem dado um apoio muito constante ao governo. Então, a escolha ocorreu com base nisso. Com relação à questão do acordo entre o Brasil e a Santa Sé, que ocorreu, acho que durante o governo Lula, a questão do ensino religioso no Brasil. O Brasil, desde a primeira Constituição Republicana, a Constituição de 1891, instituiu no Brasil Estado laico, que a educação no Brasil seria uma educação laica. Porque antes da Constituição Republicana, a Constituição da Monarquia reconhecia o catolicismo como religião oficial do país. Com a monarquia, a igreja deixa de ser religião oficial e o Estado assume a laicidade. De lá para cá, essas questões se tornaram um meio de disputas entre grupos religiosos e o Estado, e sempre ocorreram tentativas de trazer para a escola pública um ensino religioso de viés confessional, que é aquele ensino religioso que é lecionado por religiosos e que tem um conteúdo, né, um conteúdo catequético, de ensinar uma doutrina religiosa num espaço que é público. Da Constituição de 1891 até o período Vargas, né, houve muitas pressões, principalmente de católicos, para que retornasse o ensino, que o ensino religioso voltasse a escolas em moldes confessionais. Perfeito. Vargas acabou cedendo, porque ele precisava do voto católico. E essa historinha ficou repetindo ao longo dos 100 anos de república. Ficou essa disciplina no currículo, né, essa disciplina ensino religioso, que ela ficou destituída do campo pedagógico e ficou num campo de disputas políticas. Por exemplo, a disciplina ensino religioso é um caso excepcional no currículo das escolas. Né, que hoje, por exemplo, nós da área de ciências da religião advogamos que ensino religioso tem que ser tratado como as outras disciplinas escolares, que tem, por exemplo, uma área de conhecimento que vai apadrinhar aquela disciplina. Por exemplo, quem ensina a língua portuguesa é um professor que tem formação em letras, que tem domínio do campo de linguagem, ele vai ensinar língua portuguesa, a disciplina de língua portuguesa. O mesmo ocorre com história, o mesmo ocorre com biologia, com química, e aí vai. No campo do ensino religioso, talvez o perfil docente fosse alguém da área específica de ciências da religião, que é uma área que já existe, com licenciatura em ciências da religião, e iria trabalhar os conteúdos de ensino religioso não a partir de um ponto de vista de fé, né, mas a religião enquanto um fenômeno religioso, um fenômeno humano, um fenômeno de sociedade, um fenômeno antropológico ou sociológico ou histórico, né, essas várias abordagens que as ciências humanas já têm dado ao tema religião. Pronto. Então, o caso do acordo com a Santa Sé foi apenas mais um exemplo dessas disputas que grupos religiosos ficam fazendo com governantes para voltar a ter ingerência numa educação gerida pelo Estado. E os governantes vivem falhando aqui e acolá, cedendo, né? Cedendo. E a gente tem lutado para tirar a disciplina desse campo de disputa política e trazê-la para o seu campo, que é o campo pedagógico. Ensino religioso tem que ser discutido dentro do campo da educação, não no campo político, de disputas. Né? Disputas entre religiosos e governantes. Mesmo assim, houve o acordo entre Santa Sé e Igreja, mas isso foi rediscutido depois. Teve aquela vacilada do STF,
em torno da interpretação, em 2017 isso, mas a lei, não é a lei de diretrizes e bases, não, que estabelece, né, os parâmetros curriculares. Parâmetros curriculares de ensino, né? Isso, que estabeleceu critérios para o ensino religioso, né, estabeleceu normas para o ensino religioso, né, e isso tem que estar muito bem delineado hoje. Ainda há discussões, porque isso ficou a critério de cada um dos estados, no tocante ao perfil docente. Quem é o professor, ele tem que ser formado em quê, entendeu? A abertura de concursos públicos, então isso ficou a critério de cada... Mas esse exemplo da Santa Sé, desse acordo entre Santa Sé e Estado brasileiro, é um exemplo de como grupos religiosos, eles constantemente ficam em disputas políticas para ocupar cada vez mais espaços no Estado. Entendeu? É um erro, foi um erro da Igreja Católica. É uma insistência ainda da Igreja Católica de ter o ensino religioso como uma disciplina estratégica e catequética em escolas públicas. Então, se alguém quer fazer uma abordagem catequética, faça nas suas escolas confessionais. Uma escola confessional, ela pode fazer isso, por exemplo, você tem uma escola católica, porque eu, quando faço a matrícula do meu filho naquela escola, eu pago uma mensalidade e eu escolhi aquela escola exatamente porque eu me identifico com aquela confissão religiosa. Então, numa escola confessional é possível dar um ensino religioso confessional. Numa escola pública, não. Né? Numa escola pública, não. E mesmo assim está se discutindo, né? Há toda uma discussão para um formato de ensino religioso laico. Perfeito. Ensino religioso laico. Entra no currículo do ensino fundamental. Quer dizer, a formação religiosa é dada pela família, é dada pela religião onde a pessoa faz parte, mas na escola pode-se discutir a religião em termos de um fenômeno humano mais amplo, mais geral, até como um instrumento para coibir certas intolerâncias religiosas que ocorrem com muita frequência no país. Eu não sei se respondi a questão do rapaz, mas eu acho que é isso aí. Perfeitamente. Nós estamos chegando ao fim do tempo, daqui a pouco, coisa de uns 2 minutos, acaba fechando esse tempo. Pode falar. Eu queria aqui, eu acho que é suficiente, Alexandre, não termos um segundo tempo hoje, ficamos só nesse momento aqui. Eu diria ao rapaz o seguinte, só uma coisa, eu fui contra terminantemente esse acordo entre a Santa Sé e o governo petista, eu fui contra. E não só eu, os cursos de ciência da religião foram contra, houve nota de repúdio, nota de reflexão e tal, nessa linha. Para mim foi um erro do governo petista provocar isso. Eu sempre fui contra, acho que não era assim, e no mais eu concordo plenamente com o que você disse. Eu acho que a linha que você deu, de como veio se acontecendo nesse Brasil, as disputas para o ensino religioso ser confessional, de fato foi essas tensões que vêm, pelo menos, desde o governo de Getúlio Vargas. Concordo integralmente, é isso aí. Da minha parte é isso, meu amigo, viu? Então é isso, nós estamos chegando ao final, né, da live, daqui a poucos instantes o tempo acaba encerrando mesmo e acaba fechando automaticamente. Para quem de repente não acompanhou e está entrando depois, nós vamos deixar a gravação salva na minha página de Instagram e depois eu salvo uma outra versão também no YouTube. Né, para quem quiser assistir, que não pegou desde o assistir com calma. E nós estamos sempre realizando essas discussões às quartas-feiras, a partir das 19 horas, como teologia e afins. Da minha parte, é isso. Muito bem, é isso também. Muito obrigado, Alexandre. Boa noite a todos e a todas. Valeu demais. Quarta a gente está de volta. Grande abraço. Valeu. Grande abraço.